Olá, caros investidores e futuros investidores. Eu sou a Bárbara, sou uma investidora iniciante, porém já no caminho, e eu tô aqui para compartilhar com vocês. Eu me chamo William Cauê e também sou novo investidor, né? Não tão novo, né? Invisto já faz um ano, desde 2020, 2021, final de 2020, início de 2021, mas sempre em renda fixa. Sempre investi em renda fixa, porém, conversando com a Bárbara, inclusive, e estudando um pouco mais, vi que a renda variável também seria uma ótima saída. Também temos muitas oportunidades na renda variável e optei por esse caminho. Hoje invisto na renda variável há em torno de 5, 6 meses. Então, nós somos o casal Holder e esse canal é dedicado para quem está iniciando na área de investimentos e, assim como nós, quer utilizar os investimentos para futuramente alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Aqui nós vamos mostrar para vocês como que nós começamos os nossos investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda variável, fundos imobiliários, ações, que é só o que a gente investe, né? Fundo imobiliário e ações, principalmente esses dois ativos. E mostrar aqui qual a estratégia de cada um, porque cada um tem a sua estratégia e a gente vai mostrar exatamente isso aí para vocês. Porque sim, embora um casal, nós somos pessoas diferentes, com recursos diferentes e perfis diferentes. Então a gente precisa adaptar o nosso financeiro para caber dentro das possibilidades de cada um. Então, se você tem interesse no assunto, deixe o seu like e assista até o final do vídeo. Isso vai nos ajudar para que a gente possa vir aqui entregar conteúdo para vocês toda semana e também para que vocês possam ter mais confiança de dar o primeiro passo na missão, na sua liberdade financeira. Então, bora lá pro vídeo. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre como a gente realmente entrou nesse mundo dos investimentos, além do conhecimento que a gente acaba adquirindo, né? A gente vai falar um pouco mais sobre como entramos nesse mundo. Eu comecei os investimentos, né? Descobri de investimentos através de um tio meu, que ele me informou sobre um canal de finanças. Ele fazia engenharia na época e me informou sobre um canal de finanças chamado Me Poupe, da Natália Arcuri, que muitos, né, devem conhecer. Naquela época eu era leigo, não desconhecia totalmente, né, não sabia nem o que era um CDB, nem Tesouro Selic, eu não imaginava o que seria. Para mim, guardar dinheiro era em poupança, né, como muitos. Eu creio que a Bárbara também, talvez só conhecesse sobre poupança antes de estudar um pouco mais. Não só sabia sobre isso, como meu pai fez uma poupança para minha filha. É, exatamente, né? E tem até hoje. Viu? Poupança, a gente sabe, né? Quem acaba estudando um pouco mais, vendo alguns vídeos, hoje em dia a internet está cheia de vídeos falando sobre isso, né? Bastante vídeos. Aqui no canal também nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Sobre os tipos de renda fixa, CDBs, LCI, LCA, debêntures, tesouro, né? O Tesouro Selic, Tesouro IPCA, etc. A gente vai falar também um pouco mais sobre isso, até porque foi o conhecimento que naquela época eu adquiri e foi através disso que eu comecei a investir. Eu investi, para mim, investimentos era renda fixa, era CDB, era o que eu via no canal da Natália Arcuri. Projetos a longo prazo. Era aquela reserva de emergência, que hoje a gente sabe que é a reserva de emergência, só que eu achava que aquele ali era só os investimentos com que iam fazer com que eu tivesse a minha liberdade financeira, né? Só que posteriormente, inclusive, insisti para que a Bárbara iniciasse os investimentos dela para que tivesse uma reserva de emergência também, né? Depois ela vai falar um pouco mais sobre isso. Acabei falando para ela sobre o Tesouro Selic, as mesmas coisas que nós vamos repassar para vocês. Eu também tive que mostrar para ela e pedir para que ela olhasse também os vídeos. Ela foi bem interessada e aprendeu também. Aí naquela época que eu investi era renda fixa, só renda fixa. Posteriormente, depois que nós dois já estávamos no estágio avançado ali, que a gente já sabia como montar uma carteira reserva de emergência, onde investir, qual seria o melhor investimento para isso em renda fixa, nós então partimos para
a renda variável. A gente foi acompanhar canais que falavam disso. O primeiro canal, acho que todo mundo aí conhece, que é o do Primo Rico, né, do Thiago Nigro. O primeiro canal que eu vi falando sobre renda variável de uma maneira mais... como é que eu posso dizer? Mais didática. Mais didática, sim, mais... com bastante detalhes, né? Pra quem não entende, então Exatamente. a gente super indica aí, né? A gente foi um dos primeiros vídeos que a gente assistiu, das primeiras pessoas como referência, e ainda é uma pessoa que a gente tem como referência. Então, quando a gente tem essa questão de ter que acompanhar aí carteiras, negócios, a bolsa, os investimentos, a gente não se prende a simplesmente estar num local, num canal. A gente procura sempre estar buscando mais informações com outras pessoas que são referências também, que a gente gosta, que a gente considera que são referências através de outras pessoas que também estão ali olhando, que também entendem dessa parte de negócios, né? Bom, então, como os investimentos entraram na minha vida, né? Eu me formei em administração e em seguida que eu me formei em administração, meu irmão também se formou na área do direito, né? Então, eu como administradora, ele como advogado, diversas vezes conversamos, trocamos ideias sobre negócios, sobre oportunidades de mercado. E eu gosto bastante de falar com meu irmão, eu considero ele uma pessoa à frente do tempo dele, brinco com ele sobre isso, né? Muitas vezes fui na carona do conhecimento dele para buscar também conhecimento para mim. E é legal a gente poder ter essa troca, assim, com pessoas próximas a gente. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, que incentivam a gente a correr atrás. Mesmo assim, conversei com ele, poxa, quase 10 anos atrás, um pouco mais. E não fui atrás dessa questão dos investimentos, mas fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, sempre tive essa curiosidade e não fui avante, né? Quando eu me formei na parte da especialização em marketing, tive de novo contato com a área de finanças, com a área de investimentos, tive uma cadeira sobre isso e aí fiquei com aquela curiosidade, poxa, não fui atrás, gostaria de conhecer, mas sempre com aquela ideia, poxa, a bolsa de valores é complexa, é difícil de lidar, e fui deixando, procrastinando, né? Quando eu conheci o Cauê, então, ele veio com essa ideia da renda fixa, da questão da reserva de emergência, a gente conversou muito sobre isso, a gente começou a investir também nessa parte da renda fixa, a criar essa reserva de emergência. E depois que a gente criou essa reserva de emergência, que a gente também já tinha um hábito de separar esse dinheiro, de começar a achar alternativas de, poxa, a gente trabalha tanto, né? Vamos buscar alternativas de tentar fazer uma renda extra, né? De garantir não somente o futuro lá na frente, mas também um futuro que a gente consegue ver um pouco mais palpável, né? Que é mais próximo da gente, um médio, longo prazo, não tão longo prazo. E aí nós começamos a conversar sobre essas questões de investimento. Para mim foi assim uma abertura de visão ainda maior, né? A gente fala muito eu gosto muito daquela frase do Albert Einstein, né? Que é uma mente que se abre para uma nova ideia, ela jamais retorna para o seu tamanho original, e é bem isso, né? Tão importante quanto saber como os investimentos entraram na minha vida, na nossa vida, né? A gente precisa saber através de onde viemos para saber para onde vamos, né? A gente precisa, é acreditado. A gente tem que saber de onde viemos para saber para onde vamos. Eu vim de uma família humilde, que nunca me deixou faltar nada, graças a Deus. Mas também a gente sempre vivia ali com o mínimo. Sempre com o mínimo, sem grande luxo, né? Minha mãe e meu pai, eles infelizmente faziam o que a maioria, 99,9% de nós brasileiros fazemos, que é gastar mais do que arrecada, né? Aí a gente acabava sempre sofrendo por isso, sendo penalizado. A gente nunca conseguiu guardar dinheiro porque tinha que sempre pagar as dívidas ali, sempre era uma bola de neve. A gente nunca conseguia nos programar, a gente nunca conseguia ter algo que a gente pensasse, não, a gente vai passar um fim de semana em tal lugar, porque estava sempre correndo atrás da máquina, e sempre foi assim. Desde novo eu sempre pensei nisso, então, né, botei na minha cabeça, não vou passar por essa situação. E eu penso que algumas coisas que a gente passa na vida a gente tem que usar isso para servir como lição. E isso é uma lição que eu tive, que eu botei bem nítido na minha cabeça. Não vou fazer com que meus filhos passem por isso, e nem tanto eu também, que eu não tenha que passar por isso, né? Então é importante, né, quando saber como esse investimento entrou na vida da gente, também
saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Da mesma maneira que o Cauê também teve essa questão de ter uma família humilde, de estar sempre correndo atrás da máquina, eu também tive isso na minha parte familiar, né? Então, a gente tem que reconhecer que aquilo dali é um modelo de comportamento, um modelo de vida, um modelo mental. E se a gente quer mais, a gente tem que sair dessa roda viva, né? E começar a ser literalmente o protagonista da vida da gente, né? A forma como os pais da gente viveram era a maneira como eles tinham de viver ali, era o conhecimento que eles tinham, a gente consegue ir além, então a gente passa por isso e vai, a partir de então, fazer atitudes diferentes, né? Que é o que a gente tem feito. Então, estudar sobre os negócios, estudar maneiras e oportunidades corretas, né? Que eu acho que isso é muito importante na vida da gente, né? Tu ter atitude correta, pensamento correto, para que as coisas deem certo lá na frente. Então, reconhecer de onde tu veio e mudar isso, fazer melhor. Exatamente. E a minha mudança de mentalidade, em conjunto com a Bárbara, veio através disso, através de vivências, de experiências que a gente teve no passado e através de conhecimento. A gente foi atrás, a gente procurou se informar, procurou por canais que falavam sobre o assunto, procurou sobre livros que falavam sobre o assunto para que a gente pudesse, essa vida não é só isso que a gente acaba vivendo, né? A gente tem alguma outra coisa que tem além disso, não só pagar, a gente não vive só para pagar contas, né? A gente tem que ter um porquê a mais, e a gente, correndo atrás disso, a gente descobriu que existia sim, com pessoas normais, comuns como nós, poderíamos sim alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Nosso objetivo aqui vai ser compartilhar com vocês a evolução do nosso patrimônio e para quem ainda está em dúvida sobre como e quando começar a investir, que possamos te incentivar também a seguir os mesmos passos que nós. Já pensou você e as pessoas que você ama podendo viajar, podendo sair, podendo se divertir, sem precisar depender do INSS, sem precisar depender do governo? Então, a gente está em busca disso, a tão sonhada liberdade financeira, né? Para que a gente não precise depender do governo, porque sabe-se lá até o momento que a gente se aposentar, se a gente não vai ter que trabalhar, se não vão fazer uma nova lei que mude, né? Uma nova reforma da Previdência, para que a gente tenha que trabalhar até os 80, 90, 100 anos. Já pensou você tendo que trabalhar até os 100 anos para poder se aposentar? No Brasil, a gente já viu que até o passado é incerto, né? Quem dirá o futuro. Então a gente sabe que a gente, se a gente não fizer por nós mesmos e depender só do governo, a gente sabe que coisa boa a gente não pode esperar de lá. Então a gente tem que trabalhar, mas tem que pensar no nosso futuro também. Trabalhar, pensar no hoje, aproveitar. Não vejo como certo também só trabalhar, guardar. A gente, óbvio, tem que se dedicar a guardar, tirar um pouquinho da gente hoje para desfrutar no futuro, mas temos que aproveitar também o hoje. A gente não pode deixar de esquecer do hoje. Mesmo que a gente pense no futuro, queira a nossa liberdade financeira, a gente tem um plano, a gente sempre planeja tudo que a gente vai fazer. Inclusive a gente vai mostrar para vocês agora, porque a nossa carteira, e vai mostrar como que é o nosso plano. Como que a gente se programa para férias, que também a gente não só trabalha e não só usa os dividendos para reinvestir, que essa é a base, é usar os dividendos para reinvestir. Mas, em exceções, algumas exceções que a gente vai falar para vocês, vai mostrar, a gente usa para aproveitar também, porque a vida se vive hoje também. Exatamente. Então, pro próximo vídeo a gente vai conseguir já compartilhar com vocês um pouquinho da nossa carteira. Essa semana eu fiz aporte, então eu quero mostrar para vocês como eu fiz. Os meus aportes são diferentes dos aportes do Cauê. A gente conversa, troca ideia, a gente fala sobre as empresas, mas assim, a gente dá opinião no outro, ajuda, mas assim, a decisão de em qual empresa a gente vai investir ou quanto a gente vai investir é muito individual. A gente troca ideia, mas assim, a decisão é individual, né? individual. Até porque inclusive, a gente não tem as mesmas empresas, né? São raras empresas que a gente tem igual, justamente por isso, porque cada um vê diferentes fatores que fizeram com que aportasse em determinada empresa, né? Então, como a gente começou lá no início do vídeo, né? Também cada um investe um valor diferente, cada um tem a sua renda, né? Então, a gente vai fazendo os ajustes dentro da condição e da oportunidade de cada um para investir. Então,
Essa semana, no próximo vídeo, eu começo com a minha carteira. Para um próximo vídeo, o Cauê compartilha dele com vocês. Sim. E a gente tá aqui para compartilhar, para aprender. E caso vocês tenham gostado então do nosso vídeo, deixa um like. Não esquece de se inscrever no canal. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, comentem aí. A gente vai olhar todos os comentários, vai ficar feliz em responder vocês, tá? Obrigadão. Beijo, pessoal. Até a próxima.